Dá um sorriso aqui pra mim. Não. Eu não tô te filmando, né? Eu tô filmando a minha cara mesmo. Ah, Você gosta da Rede Globo? não. Por que você não gosta da Rede Globo? Na verdade, eu não gosto de televisão, né? Hum. Por quê? Porque eu não vejo nada de produtivo, não. A televisão, ela tem que ser produtiva. Pra mim, a televisão tinha que ser uma forma de passar conteúdo pras pessoas. Mas não é o que a gente vê, então. Vou te contar uma história muito engraçada. Eu tive uma professora no ensino médio muito alienada mesmo. E ela ficava ensinando a gente. E aí perguntaram pra ela como que a televisão ganhava dinheiro. Como é que a televisão ganhava dinheiro? E e eu nunca dei tanta risada na minha vida, porque até então, professores eram uma referência de sabedoria, sabe? E ela falou, ah, sei lá, eles devem ter algum convênio com a Eletropaulo. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, fodeu, né, cara? Porque, tipo, eu realmente não posso contar com os professores que eu tenho. E na época não tinha Google. Na época eram professores ou livros. E eu falei, vou ter que começar a ler, porque se eu depender de uma professora dessa, eu tô muito fodido. Porque ela, na cabeça dela, como a gente paga conta de luz todo mês, e a gente paga conta de luz cara porque a gente assiste muita televisão, então na cabeça dela devia existir alguma força sobrenatural que fazia com que as pessoas soubessem que parte daquela conta era da TV e, portanto, aquele dinheiro da nossa conta de luz ia para a Rede Globo. Era isso que a professora pensava. E foi uma coisa. é, foi só então que eu percebi que, de alguma maneira, eu já sabia, e eu tinha que 15 anos. De alguma maneira eu já sabia que a televisão ela sobrevivia pelo patrocínio das empresas, mas nunca ninguém tinha me ensinado isso. E eu comecei a olhar para os meus colegas e eu vi que eles não ficaram pasmos com a ideia da minha professora, porque eles também nunca tinham parado para pensar em que as emissoras elas viviam do horário comercial. E aí eu falei, caralho, então a vida inteira eu assisti desenho animado porque a Estrela estava patrocinando propagandas, eu tava reproduzindo propaganda de brinquedo no intervalo do programa da Xuxa. Então, assim, a Rede Globo, assim como o restaurante, assim como a clínica do meu pai, que tinha a missão nobre de cuidar do monte de velhinhos. Olha que coisa bonita cuidar do monte de velhinhos. Mas eles não cuidavam de graça, eles cobravam por isso e eles ganhavam dinheiro com isso. Então, o que move políticas elas são interesses. E às vezes a causa é nobre. Eu me orgulho muito de trabalhar para uma coisa que eu sinto propósito. Porque aí eu ensino idiomas para pessoas que realmente precisam, estão desesperados para conseguir falar, e elas conseguem aprender, assimilar e sobreviver na vida que elas vivem. E aí eu falava, nossa, que legal que a empresa do meu pai tem propósito e muitas empresas têm propósito. E não são todas que são. Então, naquela época, eu já comecei a querer me engajar em causas que tivessem propósito e que fossem boas para a sociedade. E durante muito tempo. Que bonitinho, que bonitinho. E durante muito tempo eu falei, não, eu não quero trabalhar de vendedor de uma coisa que as pessoas não precisam e que faça mal para a vida delas. Eu não quero, por exemplo, vender cigarro ou vender um produto milagroso que não faz milagre. Eu quero vender alguma coisa boa. E durante muito tempo eu militei contra as pessoas que vivem de fazer coisas ruins. Então eu tinha ódio que existissem bares, por exemplo, porque eu achava que uma pessoa ficar alcoolizada no meio da rua não era uma coisa boa. E eu falava, nossa, a gente devia construir um mundo melhor. Essa mente inocente de criança de 16 anos que acha que pode mudar o mundo. E demorou muito tempo para eu perceber que se todo mundo quisesse um trabalho de grande propósito, não teria trabalho para todo mundo. E que não é todo mundo que pode ter o privilégio de trabalhar com aquilo que gosta e com uma coisa que faça bem para as pessoas. Às vezes você tem que se submeter a fazer coisas que fazem mal também. E aí cabe a cada um selecionar aquilo que quer consumir. E o ódio que as pessoas têm da Rede Globo hoje, e que é uma coisa relativamente recente, eu tive na década de 90. Porque quando eu comecei a criar consciência do como as pessoas debatiam política de maneira limitada, eu falava, cara, esse nosso humor ele é prejudicial ao debate político, assim, sabe? Porque eu via todo mundo só
tendo raiva, tendo raiva, tendo raiva, tendo raiva, mas essa raiva ela nunca induzia um debate que pudesse mudar alguma coisa, como é assim até hoje. Então... Mas a raiva nunca nunca foi combustível para um debate saudável. Um casal, quando tá com raiva, vai tomar... Enfim, Exato. se ofendem e não chegam a uma solução do problema. Então, isso vai continuar. E eu tô divagando bastante, mas o meu ponto é... A partir do momento que você percebe que a Globo ela pertence a um grupo de pessoas, que a Jovem Pan ela pertence a um grupo de pessoas, que a Carta Capital, por exemplo, ela pertence a um grupo de pessoas, e que essas pessoas elas têm interesse, você tem que aceitar que a distorção, a interpretação da realidade vai ser de acordo com esses interesses. E aí o que você faz? Você deixa de assistir determinada ou deixa de consumir determinada coisa que não te agrada, consome mais daquele lado que te agrada. No entanto, para você entender a sociedade, se você quiser entender a sociedade, você tem que consumir um pouco de cada lado e usar o seu discernimento para entender o que está acontecendo. Mas acima de tudo, você deve filtrar aquilo que você escuta e não escutar a opinião a respeito da realidade. Você tem que enxergar a realidade, você tem que ir na notícia, para que você possa dar a sua opinião e interpretação daquilo que acontece. Aí eu sinto que hoje a gente tem no país um movimento muito forte contra a Globo, e até quem não apoia o Bolsonaro também não gosta da Globo, porque né, é legal você ser contra a Globo. O problema é que no nosso país a Globo ainda é um dos veículos de maior alcance nacional. Não é todo mundo que consegue ler o The New York Times, não é todo mundo que consegue ver o Brasil da perspectiva da televisão japonesa. Não é todo mundo que tem acesso à informação e consegue ter interpretação sobre aquilo que lê. Então a Rede Globo ela ainda tem um alcance muito grande. E quando a gente luta contra a manipulação da Globo, a gente cai no erro de falar que tudo que ela diz é mentira. Olha a diferença de dizer que a Globo distorce porque ela tem interesses políticos na interpretação da realidade, e dizer que a Globo é um lixo porque ela só mente. Se a gente ficar repetindo isso o tempo inteiro, a Globo mente, tudo que a Globo faz é mentira. Bom, a gente descobriu o Mensalão, o Petrolão, pela Rede Globo. A gente descobriu vários esquemas de corrupção que foram divulgados pela Rede Globo. E quando a gente fala que a Globo agora só persegue, só mente, o dia que surge um novo escândalo que o país inteiro deveria tomar ciência... As pessoas não vão acreditar mesmo sendo verdade, porque plantaram a sementinha de que tudo que a Globo fala é mentira. Então, se o escândalo do Petrolão, do Mensalão fosse hoje, as pessoas escutariam essa notícia e falariam, não, isso daí é para derrubar o Bolsonaro. Então, as pessoas elas acham que elas estão lutando pela libertação delas da mentira, quando na verdade elas podem estar lutando para fecharem os ouvidos à verdade. E esse é um problema. Então, quando você escuta alguma coisa, você deveria pegar essa notícia que vem com a opinião mastigada e ir atrás do evento. Ir atrás do evento, do que de fato aconteceu, para que você tenha interpretação daquilo e não simplesmente negar. Hoje você tem a consciência disso e amanhã a nossa filha vai ter a consciência disso, porque nós vamos ensinar ela a ser desse jeito. A gente vai estimular essa vontade, né? Mas o meu pai, ele nunca vai ser essa pessoa. Sim. Porque o meu pai, ele... Ainda que ele tenha acesso à internet, ele não tem curiosidade de ter toda essa informação. Ele não consome da maneira que a gente faz. O meu pai era assim. E é muita gente. Nós somos a minoria. As pessoas que querem buscar informação de verdade são pouquíssimas. A minha irmã falou que a Coreia do Norte mandou um monte de máscara que deu isso na televisão. E eu tô esperando aparecer deu na televisão do WhatsApp. Que eu fui fazer, deu na televisão do WhatsApp. Preciso, então, aí, esse é o problema. Se a Globo só mente, então tudo que fala no WhatsApp e que vem daquela pessoa que eu gosto, aí é verdade. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. É engraçado. Eu tô escutando muito o Jovem Pan para entender a cabeça de um bolsominion, assim. E é engraçado como funciona a instalação de triggers na cabeça das pessoas. Então, é muita inocência você dizer que, assim, uma emissora daquele porte não tem donos que têm determinados interesses. E eles têm todo o direito de ter. Eles têm total direito de ter. Mas aí, quando você vê que claramente o interesse
dessa rede é que você diminua a quarentena, para que as empresas voltem às suas atividades, para que você não estenda durante muito tempo a perda dessas empresas. Você percebe que o discurso deles sempre vai tender para estamos vivendo um exagero e as pessoas têm que voltar à vida normal porque a pneumonia mata muito mais. Então você não vê o investimento dessa emissora em explicar que o Covid, por exemplo, ele se espalha em progressão geométrica e ele contamina ainda na fase assintomática. Você chega para uma pessoa que escuta essa emissora o dia inteiro, ela não sabe disso. Por quê? Porque ela não escuta eles dizendo que o negócio espalha em PG e infecta ainda na fase assintomática. E se você dizer que se você chegar e contestar essa emissora e falar, vocês não falam isso, eles vão falar, ué, mas isso é básico, qualquer pessoa deve fazer, mas eles não falam. E o que eles falam? Que exagera-se muito, a mídia exagera muito, a mídia exagera muito, a mídia exagera muito, sendo que você tem 2,5 milhões de casos agora no mundo. E não tá fácil pra ninguém, não tem caminho bom pra ninguém, não tem caminho bom pra ninguém. Só que aí o que essa emissora faz? Ela tá há década plantando gatilhos contra o PT. Ah, o PT isso, o PT aquilo, o PT não sei o que, o PT não sei o que. Aí eles pegam uma pessoa que é unanimidade no país, que ninguém gosta dele, que é o Gilmar Mendes. Você gosta do Gilmar Mendes? Eu não conheço alguém que goste dele e do Renan Calheiros. Mas aí eles pegam um vídeo do Gilmar Mendes fazendo o quê? Dizendo, olha, as pessoas têm que ficar em casa porque essa pandemia ela tá muito séria e se você quiser prezar pela sua saúde, fica na sua casa. Eles pegam um vídeo que esse cara fez, mostram e depois do final, o que eles falam? Sabe quem foi o Gilmar Mendes? Gilmar Mendes foi o cara que ajudou o PT. Ele foi colocado lá pelo PT. E a pessoa ela já está há década escutando que o PT isso, que o PT aquilo. Que quando você fala para um bolsominion PT, ele começa a latir. Fala bando de ladrão, safado. E às vezes ele não consegue nem detalhar o processo de corrupção do PT que envolveu todos os outros partidos. Ele só sabe que o PT está associado ao demônio e que o Bolsonaro está associado à salvação. Então a emissora ela não precisa dizer para você assim, olha, volta a trabalhar e coloque na sua cabeça que quarentena é coisa de vagabundo, filho da puta. Ela não precisa dizer isso. Basta que ela coloque o Gilmar Mendes dizendo que é para você ficar em casa. Depois você mostra que o Gilmar Mendes é um filho da puta petista. Logo, quarentena é coisa de petista, filho da puta. Lavagem cerebral do caralho. E é por isso que você tem um monte de gente na avenida falando quarentena é coisa de comunista. Então isso é um longo processo que não vem só da Rede Globo, vem de todos os canais. E se você fica preso a um só, você começa a enxergar o mundo da maneira que esse veículo quis que você enxergasse. Agora, a Globo, a Jovem Pan, a Quarta Capital, eles deixarão de existir? Não, eles não deixarão de existir. Só que independente da nossa maneira de interpretar o mundo, a gente tem que se apegar à realidade, porque somente assim a gente vai conseguir se defender disso. Se cada minuto gasto para mostrar que o outro é inimigo, que o outro é filho da puta e que a gente só está sofrendo por causa do outro, se cada minuto desse fosse gasto dizendo, olha, você encostou ali, tá vendo nessa cena? Olha essa senhora, ela coloca a mão aqui, depois vem o outro rapaz e pega da mão dela. Se ela tivesse infectada, ele ficaria doente. Aí daria pra gente flexibilizar a coisa. Daria pra gente flexibilizar a coisa com menos ódio e com um cuidando do outro. Seria muito mais bonito. Ontem a minha aluna, a Alessandra, ela estava contando um caso. Ela faz parte de um grupo de WhatsApp de amigos de longa data que frequentam o mesmo bar porque trabalham todos na mesma região. Todo mundo de quarentena, um cara foi lá e começou a postar foto de uma pizza que estavam comendo na casa dele. 5 pessoas. Um cara no grupo começou a dar hate nele e falar, você é um filho da puta, você quer que todo mundo nesse mundo fique doente. Você não tinha que estar fazendo isso na sua casa, você não tinha que estar fazendo isso. E assim, dentro desse grupo houve uma polarização, em que o cara estava defendendo que ele tinha que viver e o outro defendendo, mas assim, dois defendendo extremos. E aí um tomou aquela atitude infantil de, quer saber, vai tomar no cu, tô saindo do grupo, e o outro falou, então vai se foder, eu também tô, fica aí você. E aí os dois saíram do grupo. As pessoas que ficaram, elas começaram a conversar. Você tá vendo? Essa coisa que aconteceu no grupo hoje é um comportamento doentio de pessoas que são amigas há anos. E elas refletem o que está acontecendo no país. Porque cada um tá com a cabeça formada por um lado, e ele vê o outro como inimigo e como causador dessa desgraça toda. Quando, na verdade, já que somos um grupo de amigos, o que a gente devia estar fazendo?
pô, cara, não é recomendável, mas já que todo mundo é ser humano e todo mundo é carente, e vocês querem comer a pizza de vocês, comam, só que cada um com seu talher e coloca uma distância de 2 metros aí entre vocês. Vocês podem dar risada, pode conversar, mas se afastem aí porque vocês estão muito perto um do outro. Porque a transmissão é, assim, é na fase assintomática. Então, se alguém pegou esse vírus há uma semana, ainda não está tossindo, ainda não está com febre, ainda não está com problema nenhum, mas pode passar para o outro. Então, se afastem aí. E a gente poderia trabalhar com um pouco mais de amor. Então, só tendo a paciência necessária para conseguir conversar com as pessoas é que a gente vai conseguir estabelecer metas em comum e decidir o que a gente quer como povo. Porque desistir do outro é muito fácil. E a gente está nessa situação largada do jeito que está, porque todos os lados já se convenceram de que o outro é imbecil e filho da puta. Logo não adianta conversar com ele. Logo você desiste, e quando você desiste do seu vizinho, você desiste da sua comunidade. E aí você desiste do lugar onde essa bebê aqui vai crescer. Pode falar. Vou ter que voltar a fazer testar no Facebook, tô brincando. Esse tipo de conversa, ela precisa acontecer porque as pessoas precisam entender que o outro não é a culpa da pandemia. Existe uma pandemia. E quanto mais consonante for o discurso, melhor a gente vai conseguir se proteger dele. E não adianta a gente ter raiva de quem defende a quarentena ou ter raiva De quem quer que isso acabe. Porque todo mundo tem o seu motivo pra estar acreditando nisso e a gente tem que encontrar um equilíbrio. Eu falei com você ontem, o meu amigo falar que o pai dele é autônomo e daqui a uns meses o pai dele pode passar fome, porque não tem condições de ficar segurando isso por muito tempo. Mas aí o pai dele, que é o mesmo autônomo que pode passar fome daqui a uns meses, ele é um idoso. Que pode estar morto. Que pode morrer. Eu cheguei pra ele e falei assim, você tem que escolher se você quer que seu pai morra por uma doença ou se você quer que seu pai passe fome. Mas eu acho que isso complicado. não é assim ou uma coisa ou outra, né? O que Não é, mas na linha de na cabeça pensar, deles, essa entendeu? dicotomia foi colocada. Exatamente. E aí, já que a dicotomia está aí, você tem a pirâmide de Maslow. Enquanto você não tem comida pro dia, você não consegue pensar na camada de cima, que é a segurança, e na camada de cima, que é o social. Então é impossível você chegar para um pai que não sabe se vai conseguir colocar comida pro filho jantar e para a esposa jantar. É impossível você pegar esse cara e falar que ele tem que se preocupar com o futuro da economia do país. Ou que ele tem que se preocupar com o futuro da saúde do país. Ele tem necessidades pontuais, e enquanto ele não satisfizer essas necessidades, ele não vai sossegar. Da mesma forma que quem tem muita comida guardada, quem tem muito dinheiro e que está relativamente estável, esse cara ele não se preocupa com o alimento, então ele não consegue ver valor no cara que está lutando a batalha do dia. Então ele tem uma visão muito mais ampla e ele quer o bem do social. E ele quer o bem do social a longo prazo. Então, nesse momento, você precisa de uma liderança que venha e fale, eu entendo o interesse de vocês dois, e a gente tem que chegar no meio termo que seja o melhor para todo mundo. E não vai ser perfeito, porque todo mundo vai se fuder, porque afinal de contas a gente está no meio de uma pandemia, mas tem que ser o caminho mais suave para a passagem de todos. Só que não, a gente tem uma estratégia de polarização, de controle político pela polarização, que faz com que um ache que a culpa do país está nessa merda é o outro. Então, qual é o único caminho que a gente tem? Educação. É por isso que não é a melhor faculdade que essa criança pode ter na vida, é a melhor interpretação de texto que essa criança pode ter na vida. Por isso que assim que ela aprender a ler, a gente vai colocar ela para ler e para contar pra gente aquilo que ela está lendo. E a gente vai motivá-la a ter senso crítico e discernimento a respeito daquilo que ela lê. Para que ela possa construir o mundo dela e não para que ela seja levada, para que interpretar da maneira mais poética e mais bonita para os ouvidos dela. Melhor pai do mundo.